Deus quer que eu e você permaneça focado. Todo cristão, servo de Deus, precisa manter o seu foco. E é exatamente nisso que Satanás trabalha para poder tirar o foco, para fazer com que eu e você se perca, para que eu e você se perda no meio do caminho e comece a olhar para qualquer outra coisa, além daquilo que é a promessa de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos permanecer focados. Eu me lembro exatamente quando Jesus vai orar e os discípulos estão no barco, Jesus manda eles indo. Eles entram na embarcação, vão dentro do mar adentro, e Jesus termina de orar no monte. Quando Jesus sai, eles não estão no pira, eles não estão nem perto, e Jesus vê que uma tempestade começa, e Jesus vai caminhando sobre as águas em direção aos seus discípulos. E a Bíblia diz que quando ele vai caminhando sobre as águas, os discípulos vê de longe alguém caminhando sobre as águas e grita, é um fantasma. Mas Jesus se apresenta, logo diz, fica calmo, sou eu. Para quem temer? E aí Pedro disse, és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Pedro ousadamente fala isso e Jesus diz, então pode vir, Pedro. E a Bíblia diz que ele foca em Jesus. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Pedro começa a andar em direção a Jesus, andando sobre as águas, andando sobre a tempestade, andando sobre os problemas, andando sobre adversidades. O que Jesus quer nos ensinar com essa mensagem? Quantas vezes eu e você estamos passando por provações, por adversidades, por lutas, por provas. E quando nós olhamos para Jesus, nós superamos todas as coisas, nós caminhamos sobre o problema, nós pisamos em cima do problema e continuamos caminhando, crendo, confiantes. Qual é a luta que você está passando? Qual é a adversidade que você está enfrentando? Para que você possa superar, para que você possa pisar sobre ela, para que você possa andar sobre ela. Eu e você precisamos estar focados em Jesus. Eu e você precisamos estar olhando para Jesus, para que qualquer circunstância, para qualquer provação e adversidade se tornem pequeno, para que eu e você possa de verdade andar por cima do problema, pisar sobre o problema. Quantas vezes nós ficamos olhando e de repente nós perdemos o nosso foco. Paramos de olhar para Jesus, paramos de crer na promessa que ele reservou para nós, que ele seria conosco, que ele nos capacitaria, que ele nos fortaleceria, que ele estaria conosco em qualquer circunstância, ainda que eu e você andasse pelo vale da sombra e da morte, ele estaria conosco. Jesus nos ensinou isso, Jesus ministra isso ao meu e ao seu coração, mas muitas vezes nós começamos a caminhar sobre o problema, começamos a vivenciar o milagre, começamos a vivenciar o extraordinário, mas de repente perdemos o foco. De repente começamos a olhar para o lado, começamos a olhar para as montanhas, olhar para as dificuldades e começamos a afundar. Começamos a se esquecer da promessa que Jesus fez. Começamos de verdade a perder o foco. Meu amado, Deus quer que você volte para o foco. Deus quer que você volte a focar em Jesus. Deus quer que você volte a focar na promessa. Deus quer que você volte a focar na oração, na comunhão, na intercessão, no relacionamento com Deus. Deus quer que eu e você volte a ser um instrumento dele. Lembra quando Jesus te chamou? Lembra quando Jesus te escolheu? Lembra quando Jesus te levantou e te marcou? Você creu, você recebeu, você tomou posse, você acreditou. Mas talvez as circunstâncias do dia a dia, talvez o trabalho, talvez as lutas financeiras, emocionais, psíquicas, mentais, sejam quais forem as tempestades, eu e você paramos de olhar para Jesus. Começamos a notar o vento, mexendo, balançando as águas, como aconteceu com Pedro. Pedro, de repente, começou a olhar e ver que os ventos batiam com ímpeto naquela água e ele ficou com medo. E diz a Bíblia que Pedro começa a afundar. Acredite, queridos, como pode eu e você vivenciar um milagre extraordinário de caminhar sobre a tempestade, sobre as águas, e de repente, como se nada tivesse acontecido, como se Deus fosse mentira, como se viver o evangelho não existisse, como se viver a palavra de Deus fosse algo banal que nós nos fantasiamos, pensamos ou imaginamos, olha, será que esse evangelho é verdade? Acredite, às vezes eu digo o seguinte, às vezes nós temos mais fé para duvidar do que fé para acreditar na promessa de Deus. Temos mais fé para dizer, olha, o telefone tocou, ixi, já é uma notícia ruim. Chegou a mensagem, olha, é problema. Olha, mandaram avisar, tem alguém na porta aí, vai trazer problema. A gente não, parece que a gente acredita mais no problema do que na promessa de Deus. Por que acontece isso? Porque a gente perde o foco. Porque a gente fica atento a qualquer provação, qualquer adversidade, em vez de olhar para Jesus. Em vez de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Em vez de olhar para aquele que prometeu, para aquele que garante a promessa para as nossas vidas.
Nós não podemos de forma alguma vivenciar o milagre se a gente olhar para a tempestade. Nós não podemos vencer se ficamos olhando para as dificuldades como se elas fossem muito maiores do que o nosso Deus. Acredite, o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. O Deus que entregou a promessa, ele vem caminhando sobre as águas e diz, pode caminhar, pode andar sobre as águas. Qualquer um pode andar sobre as águas, desde que olhe para Jesus. Qual é essas águas que você está enfrentando? Águas no casamento, águas emocionais, na sua saúde física. Talvez essas águas turbulentas estão te assustando. Talvez esses problemas estão trazendo medo ao seu coração. Mas eu, pastor Rodrigo Ortunho, quero liberar esta palavra de vida dizendo, escute uma coisa, se Jesus mandou você caminhar, ainda que você afunde, ainda que você não tenha fé suficiente para continuar caminhando, se Jesus mandou você fazer isso, ele vai pegar nos seus braços e vai te erguer e vai dizer, eu sou contigo. Não pasme nem te espantes, eu sou o teu Deus para te fortalecer, eu te ajudo, eu te sustento, eu te capacito. Esse Deus, ele quer que eu e você viva grandes promessas. Mas aquele Deus que profetizou para que você desça do barco, é o mesmo Deus que vai sustentar você ainda que você perca por algum momento a visão, a direção, o medo venha, o pânico venha, a ansiedade venha, o desespero bate, mas há um Deus pronto a pegar nos teus braços e te erguer e dizer, eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, eu não sou um fantasma. Eu não sou uma miragem, eu sou realidade, eu sou a promessa. Eu sou o teu Deus que te sustento, que te capacito. Se você crê nessa mensagem, escreva que eu creio. Eu recebo em nome de Jesus. Tome posse desta palavra no seu coração. Receba esta palavra no seu coração, porque eu sei que você vai testemunhar grandes promessas. Escreva aí, eu vou testemunhar grandes promessas. Eu vou testemunhar grandes promessas de Deus em nome de Jesus. Quando nós exercemos a ousadia de declarar, de escrever, de profetizar, nós trazemos a existência do mundo espiritual para o mundo natural, para vivenciarmos o extraordinário de Deus. Acredite, o Senhor que te chamou, ele garante, ele é com você, ele vai te surpreender, ele vai te honrar, ele vai te impactar, ele vai fazer algo extraordinário na sua vida, tão grande que as pessoas vão ficar perplexas, elas vão ficar impactadas. E não só elas, também você ficará impactado com o grande poder de Deus na sua vida em nome de Jesus. Meu amado, volte para o foco, volte a olhar para Jesus, porque ele é o teu sustento, ele é o teu porto seguro, ele é o teu baluarte, ele é o teu protetor, ele é o teu ajudador, ele é o Deus que diz para você, você não vai vencer. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.